Boa tarde a todos. Penso que me estão a ouvir, penso que está tudo bem. Sejam muito bem-vindos a esta sessão da Nerley sobre tecnologia digital ao serviço das PMEs, que é uma sessão no âmbito do projeto Empresas 4.0. Quero, em primeiro lugar, agradecer a colaboração e a presença nesta nossa sessão de trabalho do meu colega no Politécnico de Leiria, professor Vítor Távora. Muito obrigado pela colaboração nesta sessão. Quero agradecer também ao Tiago Romano da iEvolve, que nos vai aqui apresentar também a sua experiência e conhecimentos nesta área, e ao nosso parceiro André Teiga da WeTrack, que também está connosco neste projeto, que daqui a um pouco apresentarei com mais detalhe. Estas sessões de imersão no âmbito do projeto Empresas 4.0, e esta é a primeira, se hão outras, têm como objetivo sensibilizar as empresas e alertá-las para o conceito e para a pertinência dos temas relacionados com a indústria 4.0, procurando reforçar o conhecimento que temos, nós, participantes, as empresas e as pessoas interessadas nestes temas, sobre aspectos específicos relacionados com esta temática muito alargada. Nesta primeira sessão, vamos abordar em concreto temas relacionados com a inteligência artificial, a realidade virtual aumentada e a interoperabilidade de sistemas. Pretendemos ainda, e vamos fazê-lo, faço eu daqui a um bocadinho, sem gastar muito tempo, explicar em que medida é que a Nerley, enquanto associação empresarial multissetorial, pode apoiar, desde já, estamos no âmbito deste projeto, apoiar as empresas, em especial as suas associadas, no aproveitamento de alguns fundos de apoio ao investimento que as empresas queiram desenvolver nesta matéria. Só como uma pequena introdução, este tema, digamos, o conceito da indústria 4.0, de tanto ouvirmos falar, de certa forma parece um tema já um pouco gasto, ou até dá a ideia de ser uma certa moda, da qual muitas vezes nós, e incluo-me nesse grupo, que sabemos menos tecnicamente destes assuntos, não captamos ou não interiorizamos de uma forma completa o impacto que estas alterações e que estas tecnologias podem ter nas empresas, já estão a ter e seguramente vão ter a curto prazo nas empresas. E por isso a nossa proposta é que vale a pena entender de forma mais clara, de uma forma mais concreta e de uma forma também exemplificativa, de diversas tipologias de intervenção nas organizações, e que permitem que essas empresas e outras organizações possam elevar a sua capacidade competitiva. O contributo da sessão de hoje é muito neste sentido, é de tentarmos inteirar-nos mais e de uma forma mais evidente sobre alguns destes temas, também analisando alguns casos e aquilo que os colegas que passarão a expor daqui a um bocadinho nos podem seguramente elucidar sobre isto. Antes de passar a palavra a quem é especialista no tema, gostaria de apresentar de uma forma breve o projeto Empresas 4.0 e, sobretudo, na lógica de explicar em que medida é que o mesmo pode contribuir para que as empresas possam aprofundar o seu conhecimento sobre esta área. Peço desculpa, penso que agora já estou a partilhar a tela. Está ok? Este projeto, Empresas 4.0, é um projeto promovido pela Nerley, está neste momento em curso e tem como objetivo apoiar e potenciar o processo de preparação das pequenas e médias empresas para os desafios da indústria 4.0, através de um reforço das capacidades ao nível da organização, da gestão e também da tecnologia, para que as empresas possam, digamos, passar para um patamar diferente em termos de competitividade. Portanto, este projeto tem um conjunto de ações. Nós hoje vamos focar mais na componente da tecnologia, mas tem algumas vantagens que nós consideramos muito claras, e ainda bem que estão a correr já várias ações e temos essa experiência já.
de implementar estratégias mais inovadoras ao nível dos processos e produtos e até modelos de negócio, adoção de modelos de indústria inteligente, melhorias no desempenho organizacional e também um melhor posicionamento das empresas ao nível da inovação, da imagem que passam perante os seus clientes, perante os seus competidores também e para o mercado, porque se atualizam, porque melhoram e porque trazem para a sua organização e para os seus recursos humanos também mais valor acrescentado em termos de características e de competição. Em regra, esta intervenção funciona basicamente em duas fases. Há uma primeira fase, quando existe a vontade da empresa de fazer aqui algum trabalho neste sentido, que é identificar numa empresa em concreto, naquela empresa em concreto, em que medida é que existem problemas ou melhorias que se pretendem fazer e que encurtem a distância entre a informação recolhida em chão de fábrica e o software de gestão. Este chão de fábrica, que coloquei aqui entre aspas, é na lógica das operações, pode ser, para facilitar aqui um bocadinho alguma linguagem, não quer dizer que seja uma fábrica propriamente dita, pode ser se calhar, por exemplo, no negócio da agricultura, não é? Onde temos também equipamentos e também temos máquinas que também produzem dados, ou que podem produzir dados e que queiramos captar esses dados para a informação e para a gestão. Portanto, entendam este chão de fábrica de uma maneira da maneira mais alargada possível. E, portanto, ligar sistemas diferentes para que possamos transformar dados em informação para a gestão e para a melhoria da gestão aos diferentes níveis. A segunda fase, portanto, depois desse diagnóstico feito, a segunda fase passa por, em concreto na empresa, fazer a ligação dessas informações da produção e das operações para os sistemas de gestão, sendo que a intervenção contempla que esse trabalho fique feito, ou em parte feito, ou em extensão um bocadinho mais completa, depende depois da tipologia, também da maturidade e das técnicas que forem utilizadas e das tecnologias que a empresa já utiliza. Portanto, as intervenções irão permitir a automatização de diversos processos organizacionais e fluxos produtivos, utilizando a tecnologia, utilizando novos instrumentos e novos softwares que permitem fazer estas ligações. Portanto, é um projeto assente em trabalho específico com a empresa para melhorar a sua capacidade de operação. Do ponto de vista de uma empresa, e vou ser muito rápido, como é que uma empresa pode beneficiar? Estes projetos têm uma vantagem que cada vez mais nós gostamos de salientar, que é a rapidez da decisão. Ainda por cima estamos aqui numa fase entre quadros comunitários e portanto, há aqui uma janela que as empresas podem aproveitar em projetos que para algumas serão projetos maiores, para outras podem ser projetos mais pequenos, mas são decisões muito rápidas, ou seja, a Nerley tem aqui a possibilidade de apoiar as empresas e, no fundo, isto passa por perceber cada empresa melhor o que é que o projeto pode ser, dar-lhes nota disso, entregar um papel em que diz que quer aderir ao projeto e nós, da manhã para a tarde ou de um dia para o outro, nós dizemos, aceitamos e começamos a fazer o trabalho. Em termos concretos, uma empresa, qualquer empresa que se queira juntar a nós neste processo, pode beneficiar de 50% de apoio sobre o investimento que faz e ainda ter um apoio complementar para equipamentos e softwares. Os beneficiários são micro, pequenas e médias empresas, desde que há uma ou outra área que está mais excluída destes projetos, mas isso depois podemos analisar em detalhe, e empresas que estejam nas regiões Centro, Norte ou Alentejo. Em concreto, e para finalizar, do ponto de vista da tipologia de apoio que é possível uma empresa ter, passa precisamente por fazer, se for um projeto mais amplo ao nível da interoperabilidade de sistemas, é um projeto em que a empresa pode beneficiar de um apoio de cerca de 14 mil euros, um pouco mais, num total de investimento que já está tipificado, de 28.450, sendo que, como disse há um pouco, isto passa sempre por rendilhar e por aproximar aquilo que a empresa é
daquilo que pretende implementar face às características deste projeto. Depois existem mais alguns outros níveis de intervenção no Empresas 4.0, mas que são de outra natureza. Se uma empresa aderir ao projeto, pode ainda beneficiar de um apoio adicional para aquisição de software complementar e também para um pequeno apoio para alguns equipamentos informáticos. Portanto, é uma oportunidade que consideramos interessante. Será mais interessante se as empresas valorizarem este tipo de área e se compreenderem a importância destes investimentos. E é para isso que contamos com a ajuda dos oradores de hoje, que nos podem dar mais alguns inputs e que podem chamar a atenção destas importantes tecnologias para que as empresas evoluam e se tornem mais competitivas. Portanto, muito obrigado, espero que seja uma sessão proveitosa e vou passar a palavra ao professor Vítor Távora, que nos vai fazer aqui também o seu enquadramento sobre o tema. Muito obrigado e até já. Vítor, por favor. Microfone desligado. Já estão a... Sim, sim, perfeito. Ok. Olha, muito boa tarde a todos. Eu começo por agradecer o convite para estar presente aqui nesta sessão. Cumprimento o Henrique e ao cumprimentar o Henrique, o meu colega de há vários anos, cumprimento toda a assistência. Agradeço também o contacto e eu apareci aqui na sequência de uma conversa exploratória que tive com o Dr. Gabriel Silva, em que temos um amigo comum, portanto, a partir daí depois começamos a falar destes temas e da tecnologia e como é que as empresas podem tirar partido da tecnologia, portanto, agradeço isso. Portanto, eu sou docente no Politécnico de Leiria, na Escola Superior de Tecnologia e Gestão, e digamos que a minha relação com a inteligência artificial tem sido um bocado no acompanhamento de alguns projetos, também na orientação de um ou outro trabalho, portanto, na aplicação da inteligência artificial, não no desenvolvimento da inteligência artificial, mas na aplicação da inteligência artificial, e também participei recentemente na criação de um curso de formação avançada, que é o nosso mestrado de Ciência de Dados, que aborda, que tenta capacitar as pessoas para muito daquilo que vamos falar agora, e também num recentemente criado polo de inovação industrial na área da inteligência artificial, que pretende também, digamos que, auxiliar as empresas, sobretudo as PMEs, a adotarem a inteligência artificial nos seus processos, de forma, obviamente, permitir que aumentem a sua competitividade. Ora bem, eu vou começar por fazer uma breve introdução e um enquadramento. Não me vou focar demasiado na indústria 4.0, foco um bocado, mas tentei que isto tornar-se um pouco mais abrangente. Vou explicar um bocado superficialmente, o que é a inteligência artificial, quais são os benefícios que pode trazer para as empresas, de que forma pode ser aplicada nas empresas, e foi aqui descrito pelo Henrique um projeto extremamente interessante e que, pelo menos, e que fomenta que as empresas adotem a inteligência artificial, e depois vou, digamos que, apresentar a conclusão. Ora bem, nós atualmente temos as tecnologias da inteligência artificial presentes na sociedade e estão tanto em equipamentos, como em programas, como em serviços. Nós podemos vê-las nos televisores, nomeadamente nos sistemas para melhorar o som e a imagem, nos telemóveis, em que é utilizada na gestão da bateria, para melhorar a qualidade das fotos e dos vídeos, no assistente pessoal com que nós podemos lidar,
e também um bocado na área do entretenimento, nos jogos e no vídeo. Mas também podemos ter assistentes virtuais. Nós entramos em alguns sites e temos um chatbot que começa logo a tentar comunicar connosco, muitas vezes sem ter nenhum humano do outro lado, e também aquilo que tem sido muito divulgado e muito mediático ultimamente, que é neste processo de se construírem os carros autónomos. Mas existem também muitas outras áreas em que a inteligência artificial está a ser aplicada sem que muitas vezes os utilizadores notem a sua presença, como sucede nas redes sociais, nos programas antivírus, no comércio eletrónico. A Amazon e depois, posteriormente, a Alibaba são claramente pioneiros, sobretudo a Amazon, nesta área, nos serviços de streaming e numa infinidade de outros serviços. Ora bem, a transformação digital que estamos a viver, e recordo o reforço que o confinamento imposto pela pandemia Covid-19 deu à transformação digital, tem impulsionado as organizações a adotarem tecnologias de inteligência artificial e de Big Data para se tornarem cada vez mais competitivas, mais eficientes, tanto na análise dos seus dados, como em ter soluções mais inteligentes para a sua tomada de decisão. A inteligência artificial passou a ter um papel relevante em diversas áreas de negócio das empresas, sobretudo ao enorme volume de dados que é gerado pelos vários processos. E aqui, quando estamos a falar dos processos, estamos a falar tanto de processos internos como dos processos de interação com o exterior, nomeadamente com os seus clientes. Este volume de dados é aquilo que nós chamamos, ou que são designados pelo Big Data. Para potenciar a qualidade da informação disponível, as empresas têm cada vez mais desenvolvido ferramentas inteligentes para processar e analisar dados de forma automática. E esse processamento de dados claramente é orientado para se extrair conhecimento, isto é, eu estar a transformar a informação em conhecimento. E é nisto que a inteligência artificial tem um papel fundamental. Existem vários estudos que são apresentados, e que todos apontam, e são estudos anteriores à pandemia ainda, pelo menos o primeiro que eu vou citar, que prevê-se que a adoção da inteligência artificial pelas empresas será responsável por um aumento de 40% da produtividade em 15 anos. Também se prevê que tendam a ficar obsoletas as empresas que não venham a adotar a inteligência artificial nos seus processos. Falando agora um bocado da aplicação da inteligência artificial na indústria 4.0, tal como sucede noutras empresas, ela visa aumentar a produtividade, a qualidade e a segurança dos processos fabris. E já agora, quando estamos a falar, e daqui a um bocado já se vai falar da integração de dados, quando estamos a falar das principais tecnologias envolvidas na indústria 4.0, estamos a falar da inteligência artificial, estamos a falar da robótica, estamos a falar da internet das coisas, que nos permite captar a informação através de uma série de sistemas, estamos a falar do Big Data, estamos a falar do Cloud Computing, que são os grandes sistemas que nos permitem armazenar toda essa informação que é armazenada, que é obtida, e estamos também, claramente, temos dados, vamos ter que ter cuidado e temos que manter a sua confidencialidade, e estamos a falar, e evitar ataques, etc. e tal, e estamos a falar também da cibersegurança. Basicamente, o que se pretende é que com a inteligência artificial, nós, nas empresas, portanto, aplicado ao 4.0, consigamos obter aquilo que disse há pouco, que é aumentar a sua produtividade através da redução de erros e de custos,
do aumento da produtividade e também promover a rentabilidade das empresas. Existem estão identificados aqueles que me parecem ser os 4 principais desafios que a inteligência artificial terá na indústria 4.0. E passo a citar, na manutenção preditiva, na inspeção automatizada, na interação homem-robô ou homem-máquina e na gestão da cadeia de fornecimento, também designada por Smart Supply Chain. Ao nível da manutenção preditiva, o que se pretende é medir e prever o funcionamento ideal dos equipamentos através do uso de sensores para, assim, conseguirmos definir o momento ideal para efetuar a manutenção ou a substituição do equipamento. Obviamente, o que se pretende é assegurar a continuidade da produção com bons indicadores. Quanto à inspeção automatizada, ela permite identificar as falhas e rastrear os produtos de forma inteligente, utilizando para tal diversos sensores que estejam instalados na linha de produção. Na interação humano-robô ou homem-máquina, o que pretendemos é auxiliar e automatizar as diversas atividades de risco ou críticas, utilizando a robótica em articulação com a inteligência artificial. Quanto ao Smart Supply Chain, o que se pretende é auxiliar as diversas atividades da cadeia de logística, como o rastreamento e a segurança de produtos e serviços, o planeamento inteligente de atividades e recursos, o auxílio às tomadas de decisões humanas para a gestão, entre outras que poderíamos vir a identificar. Vou agora dar aqui uma pequena definição, um pequeno enquadramento daquilo que é a inteligência artificial. Basicamente, a inteligência artificial é uma tecnologia que visa dotar as máquinas de mecanismos que consigam reproduzir a inteligência humana para resolver autonomamente os problemas. O que se pretende aqui com o autonomamente está-se a focar que elas não vão necessitar da intervenção humana, o que não quer dizer que não possam vir a interagir com outras entidades, sejam máquinas ou sejam humanas. A inteligência artificial tem como objetivo principal criar algoritmos que capacitem as máquinas para imitar o comportamento humano, na forma como aprendem, como reconhecem padrões, como raciocinam e como adquirem um novo conhecimento a partir do conhecimento anteriormente adquirido. Um exemplo muito utilizado para se exemplificar, para definir, no fundo, as potencialidades da inteligência artificial foi o jogo de xadrez. É o jogo de xadrez, que é um jogo que envolve raciocínio lógico e que permite exemplificar a aplicação dos algoritmos de inteligência artificial. E não sei se estão recordados, foi noticiado quando duas máquinas, dois supercomputadores com algoritmos de inteligência artificial, inicialmente um da IBM e depois um da Google, como é que, digamos que, conseguiram ganhar jogos a jogadores humanos de xadrez. Quais são... A inteligência artificial é uma área muito vasta. As principais áreas de conhecimento integradas na inteligência artificial, sobretudo aplicadas, que podemos aplicar neste momento mais facilmente às empresas, são a aprendizagem computacional, que normalmente o termo que se utiliza é o machine learning, a aprendizagem profunda,
também mais conhecida por Deep Learning, e o processamento de linguagem natural. O Machine Learning consiste no desenvolvimento e aplicação de algoritmos avançados, por forma a criar automaticamente modelos de representação do conhecimento a partir de um conjunto de dados. Basicamente tem uma fase inicial de aprendizagem do modelo, que é conhecido por uma etapa de treino, em que o modelo é criado através de uma etapa designada por treino, em que nós fornecemos um conjunto de dados previamente obtidos. Normalmente são dados históricos que se obtêm nas organizações. Após estarem devidamente treinados, os modelos ficam aptos a efetuar previsões ou a tomar decisões precisas perante novas situações diretamente relacionadas com os dados utilizados no treino. Posteriormente, surgiu o Deep Learning. Pode-se considerar que o Deep Learning é uma evolução do Machine Learning, em que os algoritmos são inspirados na forma como os neurónios processam a informação. Estes modelos são normalmente designados por redes neuronais artificiais, e possuem uma organização semelhante à nossa rede de neurónios. É por camadas, tem várias etapas. O Deep Learning teve uma enorme evolução nos últimos anos, em parte devido ao sucesso em aprender padrões muito complexos, nomeadamente no reconhecimento de imagens, de texto e de voz. Temos também o processamento de linguagem natural, que fornece aos computadores a faculdade de analisar, reconhecer, gerar e interpretar a linguagem humana. Basicamente, o que se pretende é capacitar as máquinas para criar respostas mediante o contexto em que estão a interagir, quer seja por texto ou por áudio. Como se pode verificar, trata-se de uma área complexa e que tem vários desafios, em que temos que saber interpretar múltiplas línguas, o significado das frases e as palavras, o significado das frases e das palavras que varia consoante o contexto em que são utilizados, o tom de voz, a pontuação e a variedade de uma série de outros fatores. Esta área da inteligência artificial é sobretudo utilizada nos assistentes virtuais, que tendem cada vez mais a interagir com humanos, em mecanismos de tradução automática, como, por exemplo, nós por vezes podemos aceder a um vídeo que esteja no YouTube e podemos pedir as legendas e ele automaticamente apresenta-nos as legendas e também a tradução, em alguns casos, na análise de sentimentos e em mecanismos de procura e de reconhecimento da fala. Ora bem, quais são os benefícios que a inteligência artificial pode trazer para as empresas? Em primeiro lugar, podemos ter a automatização de processos repetitivos, que, claro, logo a primeira vantagem que tem é a redução de erros humanos. Ora bem, podemos colocar as máquinas a analisar e a extrair conhecimento de grandes volumes de dados, 24 sobre 24 horas, e de uma forma confiável e automática. Tem a vantagem de não possuir os fatores que habitualmente estão associados ao erro humano. A fadiga, o envolvimento emocional e a propensão a realizar análises por vezes tendenciosas. Por exemplo, dou aqui um exemplo, que até é uma das áreas que inicialmente as empresas mais utilizaram, digamos, começaram a sua transformação digital por aí, nos serviços de reconciliação financeira, para além de reduzir os erros, é possível reduzir os custos e o tempo
que demoram a ser executados. Outro benefício é o da identificação de padrões e de conhecimentos, pois os sistemas serão capazes de aprender e reconhecer padrões em grandes conjuntos de dados, que esses padrões que de uma outra forma seriam muito difíceis de identificar. Por exemplo, é possível analisar qual é o comportamento das máquinas, o que é algo muito útil para a redução de custos de manutenção, através da utilização da manutenção preditiva. A inteligência artificial também vai permitir otimizar as tarefas e os processos internos das empresas. Pode auxiliar na redução de custos operacionais e de prazos. Podemos otimizar as cadeias de processo de uma forma dinâmica, utilizando as previsões ou orientações comportamentais em tempo real. Portanto, nós somos capazes de, em tempo real, tomar decisões e agir de imediato. Também vai apoiar a tomada de melhores decisões, menos suscetíveis a erro, e de uma forma mais célere, que poderão ser fundamentais para assegurar a competitividade das empresas. E já agora aqui, para auxiliar a tomada de melhores decisões, estamos claramente a conjugar o Big Data, auxiliar os dados, o Business Intelligence, para extrairmos, no fundo, para extrairmos o conhecimento desses dados, e da inteligência artificial. Portanto, dessa forma, nós podemos processar os dados com uma maior velocidade e extrair os insights mais assertivos e abrangentes. Com a inteligência artificial, podemos ter a melhoria do serviço prestado aos clientes de uma empresa, nomeadamente em termos de rapidez e a própria personalização do atendimento, que pode ser feito por um humano ou pode ser feito também de uma forma por um assistente virtual. Vítor, peço desculpa, ia só pedir aqui que estamos quase no fim do nosso tempo, só para acelerar um bocadinho. Obrigado, peço desculpa. Obrigado, sim, vou acelerar. Poderemos também ter aumentos de ganhos de produtividade e de eficiência, poderemos efetuar em tempo real a monitorização de processos internos, por exemplo, o controle de qualidade da linha de produção, alertando de imediato para para problemas que sejam detectados. Podemos também ter um desenvolvimento mais rápido de novos produtos e de serviços. Atenção que com a inteligência artificial podemos estar perante ciclos de desenvolvimento mais curtos, sobretudo devido à redução do tempo entre a concepção e a comercialização dos produtos ou dos serviços. A inteligência artificial também, um outro benefício que tem para as empresas é o da inovação e da expansão dos modelos de negócio. E basta ver como é que surgiu a Amazon, a Netflix e a Uber, que têm os seus modelos de negócio assentes sobretudo em processos, portanto, na inteligência artificial para suportar os seus processos. Quanto à aplicação da inteligência artificial nas empresas, nos últimos anos este processo foi facilitado através da disponibilidade de um conjunto de ferramentas que foram desenvolvidas por grandes empresas e por comunidades especialistas. Há uns anos atrás era muito complexo e obrigava que tivesse que haver um grande investimento das empresas nesta área. Também existe um conjunto de empresas que fornecem serviços de inteligência artificial ajustados ao negócio de outras empresas. Quanto a áreas em que a inteligência artificial tem sido e será cada vez mais utilizada nas empresas. Antes de mais, na análise de dados, eu direi que em tempo real, e análise de dados tanto de clientes como de processos internos. Esta é uma das áreas que tem vindo a ser mais explorada pelas empresas,
de forma a obter-se insights e previsões que permitam aumentar vendas, conquistar clientes, melhorar serviços e tornar os produtos mais lucrativos, entre outras. Também permite que sejam feitas análises preventivas e preditivas industriais, por forma, sendo possível, prever resultados de determinadas ações e a existência de não conformidades nos produtos produzidos. Temos também outra aplicação na detecção de anomalias, que basicamente se pretende detectar rapidamente, em tempo real, os problemas que venham a surgir e a tomar as devidas ações corretivas ou, nomeadamente, a adoção de novas estratégias de negócio, e também a detecção de anomalias tem sido utilizada na detecção de fraudes, na monitorização de campanhas de marketing, no diagnóstico de processos a nível empresarial, entre outras. Pode também ser utilizada na previsão de séries temporais, que o que pretendem basicamente é identificar padrões que possam ser utilizadas em previsões sobre aquilo que irá acontecer no futuro. Basicamente, isto pode ser utilizado para estimar vendas e estoques de produtos, a prever tendências de mercado e a criar criar estratégias de marketing. Podem-se utilizar também em sistemas de recomendação, que basicamente o que se pretende são produzir recomendações com base na análise dos perfis dos clientes. Nós assistimos a isso no Google, no Facebook e em muitos sites que vamos visitando. Já falei há pouco também na criação de assistentes virtuais e de chatbots, que basicamente pretendem criar sistemas de conversação ou de prestação de atendimento sem a necessidade de intervenção humana. Porque nós entramos por exemplo, num determinado portal e estamos a interagir com um assistente virtual. Desta forma, consegue-se diminuir custos, aumentar a eficiência e personalizar o atendimento a cada utilizador. Depois, outra área que tem tido uma grande evolução nos últimos tempos tem sido a da análise de vídeo, imagem e voz. É a que mais tem evoluído nos últimos 5 anos e que basicamente estamos à procura, existe uma série de soluções para o reconhecimento de imagem e de voz. E, por exemplo, nos sistemas, tem uma vasta área de utilização. Estamos a falar de indústria 4.0, por exemplo, em ambiente industrial, é utilizada na inspeção em linhas de produção e detecção de defeitos, como, por exemplo, na área médica pode ser utilizada na detecção de tumores, entre outros, mesmo em sistemas de condução automática. Depois, outra área muito importante é a área da segurança, nomeadamente através do reconhecimento facial, de voz ou de monitorização de câmaras de segurança. Basicamente, o que antes era feito por muitos humanos pode passar a ser feito de uma forma automática por máquinas. Finalmente, temos que falar de cibersegurança, não é? Que para além da segurança física, temos que assegurar também, e a inteligência artificial é fortemente aplicada no mundo online para assegurarmos a cibersegurança. Basicamente, o que se pretende prever e evitar são ciberataques a pessoas e a empresas. Ainda recentemente, para além dos problemas que surgem com o home banking, temos os problemas todos com que as organizações vão debatendo. Ainda há pouco tempo tivemos uma grande empresa que foi atacada. Ora bem, quanto aos fatores críticos de sucesso para aplicar inteligência artificial nas empresas, é preciso ter uma abordagem que envolva pessoas, processos e tecnologia. Há pouco foi falado em organização. É importante ter uma abordagem experimental e gradual, não querer estar a aplicar em várias áreas ao mesmo tempo. Depois, é preciso, este é o fator, é um dos fatores mais importantes, é assegurar a quantidade e a qualidade dos dados. Ter só a quantidade de dados não é suficiente, até porque se aplica, os dados têm de ser adequados e preparados para o domínio do problema que se pretende solucionar. Há uma máxima que se aplica nesta área, que é: se entra lixo, sai lixo. E então, se isto é feito de uma forma automática, isto pode
tomar proporções muito elevadas. É preciso ter um grande conhecimento do domínio do problema, isto é, da área de negócio em que se pretende aplicar a IA. E também é fundamental ter colaboradores capacitados na área da inteligência artificial ou, em alternativa ou em complementaridade, recorrer a entidades com conhecimento e experiência neste domínio. E estou a falar tanto de outras empresas como temos um conjunto de outras instituições. Eu poderei depois também falar um bocado como é que o próprio Politécnico de Leiria e outras instituições do sistema científico podem ajudar neste processo. Como o tempo está a esgotar, não vou concluindo. Parece-me que a adoção da inteligência artificial será crucial para as empresas aumentarem a sua produtividade e assegurarem a sua competitividade, de forma a evitar que acabem por ficar obsoletas. A adoção da inteligência artificial deve ser feita de forma gradual, devendo focar-se inicialmente no aumento da eficiência dos processos das empresas. Para que os sistemas sejam implementados com sucesso, é necessário assegurar a quantidade e a qualidade dos dados e é preciso capacitar as empresas para que possam adotar a inteligência artificial. E aqui, quando estou a falar em capacitar, estou a falar sobretudo ao nível do know-how, portanto, a nível dos recursos humanos ou ao nível de recorrer a alguém que tenha esse know-how e que possa fazer a transferência, portanto, dessa tecnologia ou desse conhecimento para as empresas. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado, Vítor, fez excelente o enquadramento. Penso que da maior utilidade para percebermos o essencial de alguns termos e de conseguirmos concretizar em algumas coisas concretas. Eu peço a todos para as questões que tenham para guardarmos para um período de debate no final. Agradeço mais uma vez, Vítor, a contribuição e aguardando, ficamos um bocadinho aqui para o final, por favor, para as questões. Agradeci ao Vítor, exatamente, obrigado. Passaria a palavra de imediato ao Tiago Romano, que é da empresa, é fundador e CEO da Revolve. Ele é da Engenharia e Desenvolvimento de Jogos Digitais, em termos de formação, e tem aqui colaborações com empresas importantes, a Superboc, a Renault Trucks, a Sonai, o Exército de Portugal, e pode-nos explicar aqui, digamos, uma das componentes que o Vítor também nos apresentou sobre estes temas, que se prende mais com a realidade virtual e aumentada. Por isso, Tiago, muito obrigado desde já e passo a palavra. Até já. Obrigado. Falta o microfone? Falta ligar? Por favor. Exato, estava aqui a falar, ninguém estava a ouvir, não é? Pronto, estava aqui a perguntar primeiro se vocês conseguem ver a minha tela toda, se está tudo ok. Está muito bem, Tiago. Tá, ok, pronto. Muito obrigado à Nerley pelo convite, para estar aqui presente. Obrigado também ao professor pela apresentação que fez agora da inteligência artificial, que acredito eu, conjuntamente com estas duas tecnologias que eu venho cá falar hoje, é sem dúvida o futuro. Aliás, já é o presente. Quem não está a utilizar este tipo de tecnologias, ou quem não está a tirar proveito destas tecnologias, não está a fazer o máximo que pode pelo seu negócio. E como podemos ver, grandes empresas a nível mundial já estão a utilizar a inteligência artificial e cada vez mais terá que ser feito, principalmente, creio eu, nas questões de segurança e de cibersegurança, que hoje em dia tem estado muito nas bocas do mundo. Por fim, obrigado também a todos que estão aqui presentes, obrigado a todos que tiraram algum do seu tempo para perceber um bocadinho mais sobre o que são estas tecnologias e como é que pode gerar valor para o negócio. Eu inicialmente vou começar por falar um bocadinho do que é a Evolve, quem é que nós somos, o que é que fazemos. Depois passo para explicar em concreto o que é a tecnologia, que impacto é que isto tem e o que é que isto significa para o futuro.
Portanto, a Evolve é uma empresa que se sediada no norte de Portugal. Nós somos ainda bastante recentes no mercado, existimos desde 2018, ainda somos muito bebés no mundo empresarial. Tivemos pelo meio 2 anos que não foram fáceis para ninguém, não é? 2020 e 2021, que foram anos muito complicados para o tecido empresarial português, mas felizmente, como a maior parte das empresas com as quais nós estamos vindo a contactar, conseguimos dar a volta e temos aqui aquela resiliência que os nossos governantes tanto gostam de falar. Portanto, a Evolve é uma empresa que se dedica essencialmente a 2 tecnologias, a realidade virtual e aumentada. Depois temos também trabalhos na realidade mista, mas nesta aqui com menos peso, tendo em conta que é uma tecnologia ainda mais recente do que estas 2 que eu venho cá falar hoje. Nós temos trabalhado com grandes grupos empresariais nacionais, grandes grupos empresariais com reputação internacional também, nomeadamente a Superboc, a Renault Trucks, a Adira, que é uma empresa que pertence ao grupo da Sonai, a Consolvei, que hoje em dia era uma empresa da FASEC, que hoje em dia foi comprada pelo grupo alemão Körber. Portanto, temos trabalhado com grandes grupos, mas isto não significa que a tecnologia está disponível apenas para os grandes grupos. Felizmente, esta tecnologia já está acessível a pequenas e médias empresas e é por isso mesmo que a Evolve existe, para levar estas tecnologias a essas empresas e para mostrar que não é preciso estar cotado em bolsa, não é preciso faturar muitos milhares de euros e muitos milhões de euros por ano para conseguir investir nisto e tirar proveito da tecnologia. Vamos começar por fazer aqui um pequeno contexto sobre as últimas notícias que têm vindo no mercado. Muitos de vocês já ouviram falar, ou devem ter ouvido falar, ou começaram a ouvir mais agora ainda falar sobre o que é o metaverso, o que é isto, o que é que não é, tudo por causa da mudança de nome do Facebook, como certo se recordarão em setembro ou em outubro do ano passado, o Facebook decidiu mudar o nome e fazer um rebranding e passou-se a chamar Meta. Meta, que vem propriamente da palavra metaverso. E o metaverso não é nada mais, nada menos do que realidade virtual e realidade aumentada. Eles decidiram mudar de foco, quiseram deixar de ser uma empresa dedicada às redes sociais e quiseram passar a ser uma empresa dedicada a estas 2 tecnologias, a realidade virtual e aumentada. Isto não significa que eles só agora é que entraram nisto, muito pelo contrário. Eles já entraram em 2013, quando fizeram a aquisição por valores bilionários de uma empresa que se chama Oculus, que produz óculos de realidade virtual, ou que produzia, até ter sido comprado, e o Facebook adquiriu essa empresa e desde então que está no mercado a trabalhar com a tecnologia. Não é o único, obviamente, que não é o único grande player mundial a trabalhar com isto. Temos a Microsoft, que também está muito presente, principalmente naquilo que é a realidade mista. Temos a Apple, temos a HTC, que aqui é representada pela Vive, e temos a Google. Estes são os 5 players que trabalham com as tecnologias. Também temos a Amazon, que também está a começar a dar os primeiros passos. Há aqui muitas empresas a nível mundial que estão a desenvolver conteúdos e que estão a desenvolver ferramentas para desenvolvedores, para empresas como a Evolve trabalharem e utilizarem a tecnologia em proveito das empresas. Portanto, o que é a realidade virtual, para quem não sabe, e que tipo de soluções é que podem ser geradas com a tecnologia? A realidade virtual não é nada mais, nada menos do que um cenário 360 que é criado ou gerado por um computador. É um humano que faz este desenho, é um humano que faz toda a modelação 3D deste cenário e depois esse cenário é colocado dentro de uns óculos que nós temos que colocar na cabeça e a partir do momento que o fazemos nós deixamos de ter qualquer noção do que é o mundo real e passamos apenas a ter noção daquilo que é o mundo virtual em que fomos inseridos. Portanto, aqui a sensação de imersão é de tal forma grande que nós perdemos completa noção do que é que está a passar à nossa volta na realidade e estamos totalmente mergulhados no cenário que foi desenhado. Este cenário aqui nós temos acesso de forma livre, ou seja, basta simplesmente colocarmos os óculos e a partir daqui somos transportados, não necessitamos de mais nenhum equipamento para o fazer, bastam os óculos pequenos de realidade virtual que conseguimos com isto ter essas experiências imersivas. Que tipo de soluções é que são feitas ou
de que forma é que as empresas já começam a tirar proveito destas tecnologias. Eu trago-vos aqui um caso de estudo, aliás, trago para a realidade virtual um caso de estudo e trago um outro caso de estudo para a realidade aumentada. Neste caso aqui muito em específico, a Lloyds é uma empresa de treino para estruturas críticas, ou seja, para petrolíferas, para centrais de energia, para centrais de tratamento de água, estruturas que são extremamente perigosas e que podem trazer muitos danos, quer à vida humana, quer à vida ambiental. Portanto, a Lloyds aquilo que faz é tem clientes nestas áreas, recebe os seus colaboradores e dá o seu treino, dá a sua formação sobre como é que devem mexer com os equipamentos, como é que os equipamentos devem ser tratados, de que forma é que podemos dar os passos sem colocar em causa qualquer propriedade da empresa e qualquer vida humana, ou seja, eles exigem muita segurança neste tipo de trabalhos e toda a formação que é necessária é muito específica e é muito complicada de dar, portanto, quantas mais ferramentas eles conseguirem ter para passar a mensagem, para ensinar os seus potenciais clientes, mais futuro e melhor conseguirão ter o seu trabalho protegido. E o que é que se passou aqui com a Lloyds? A Lloyds começou a perceber que havia cada vez menos empresas a requisitar os seus serviços, havia cada vez menos empresas a perguntar se tinham disponibilidade para dar formação aos seus colaboradores e eles não faziam a mínima ideia do porquê que disto estar a acontecer, porque é que de repente grandes empresas que já trabalhavam com eles há bastantes anos deixaram de ter tantas sessões agendadas e em vez de ter uma por mês passaram a ter uma de 4 em 4 meses. Todas estas perguntas começaram a incomodar um pouco todo o negócio da Lloyds, que é assente nestas formações. Eles sentiram tiveram uma necessidade de se reinventar e de mudar um pouco a forma de fazer as coisas. Então, o que é que eles fizeram? Neste caso em específico, eles contrataram uma equipa de desenvolvedores e aquilo que fizeram foi simular N cenários em realidade virtual, N cenários catastróficos ou N cenários deste tipo de centrais para que as pessoas pudessem treinar, ou seja, as pessoas passaram a poder deslocar-se aos escritórios da Lloyds, passaram a colocar uns óculos de realidade virtual e passaram a poder experimentar de facto que passos é que tinham que dar para aquele trabalho em específico, de que forma é que aquele trabalho tinha que ser feito, que medidas de segurança é que tinham que cumprir, tudo isto sem colocar em causa qualquer vida humana digital, obviamente, e todo este processo, toda esta nova forma de fazer as coisas trouxe imensos benefícios à Lloyds. Por um lado, para começar, que é aquilo que é mais importante, o retorno ao investimento foi 3 vezes superior, foi 3 vezes, ou seja, aquilo que eles investiram tiveram um retorno 3 vezes superior, o que é extremamente positivo e tudo isto em muito pouco tempo. Repararam que aumentou exponencialmente o número de sessões agendadas e repararam também que com isto conseguiam utilizar esta experiência, esta ferramenta para aumentar a sua visibilidade a nível internacional e aumentar a sua reputação e ganhar pontos em relação à concorrência. Enquanto que o concorrente A e o concorrente B dispunham das soluções normais de PowerPoint, de Moodle, de ir ao terreno e de falar com os colaboradores sobre que perigos é que tem que ter, tudo isto aqui, para quem já teve este tipo de formações, e eu sei que há muitas pessoas que não gostam que se diga isto, mas a verdade é que chega-se a um ponto em que começa a ser mais do mesmo e as pessoas, quando sabem que vão ter uma formação deste tipo, já deixam de prestar atenção ou já não têm a atenção que tinham quando começaram a receber a mesma. Portanto, a Lloyds aqui ganhou muitos pontos aos seus concorrentes, sendo que apresentou uma solução completamente inovadora, completamente disruptiva e que motivou exponencialmente os seus clientes a utilizar esta experiência. Os clientes passaram a não querer fazer a formação, a querer fazer a formação, porque era deste modo que tinham acesso a uma experiência completamente imersiva e que podiam errar sem comprometer vidas humanas reais e criar situações críticas no mundo real, ou seja, eles puderam passar a cometer erros
ou podiam estar de tal forma livres em que, se houvesse a possibilidade de cometer qualquer erro, sabiam que nunca iria ter repercussões naquilo que é a realidade. Portanto, essa segurança trouxe imenso valor acrescentado para a Alois. Certo, e aqui tenho uma pequena amostra do que é que a Alois fez, para que é que eles começaram a utilizar esta experiência, e eles começaram a utilizar isto em feiras e em stands para se promoverem e para mostrarem que estavam um bocadinho à frente daquele que é o seu concorrente. Portanto, como podem aqui ver, as pessoas têm uns óculos, entram dentro deste mundo imersivo, têm uma série de comandos sobre o que é que têm que fazer, e a partir daí são eles próprios que têm que o fazer. Se nós caminharmos no mundo real, vamos caminhar no mundo virtual. Se nós mexermos as nossas mãos no mundo real, vamos mexer as nossas mãos no mundo virtual. Portanto, aqui a sensação e a ligação entre o real e o digital estão muito ligadas, e estamos de facto muito dentro do que é tecnologia, muito dentro do que é esta experiência. Depois, relativamente à realidade aumentada, trabalhar aqui com o PowerPoint às vezes não é fácil. Relativamente à realidade aumentada, o que é que isto é e que tipo de soluções é que podem ser feitas, e muito provavelmente todos vocês já ouviram falar, ainda que não saibam o que é a realidade aumentada, provavelmente já ouviram falar de certos jogos ou de certas formas de utilizar a realidade aumentada. Não sei se recordam, mas aqui há 2, 3 anos atrás houve um grande fenómeno a nível nacional e a nível mundial, que foi o Pokémon Go, que era, as pessoas andavam por aí malucas no meio da rua à procura do Pokémon, e a apontar os seus telemóveis para diversos cantos. E para quem vê de fora não faz a mínima ideia do que é que está a passar, parece que são pessoas que estão aqui no mundo à parte, mas para quem está dentro do jogo faz todo sentido. Porquê? Porque nós conseguimos ver através do nosso telemóvel objetos virtuais naquilo que é o mundo real. Neste caso, conseguimos ver Pokémons no mundo real, e sendo esses Pokémons obviamente digitais. Portanto, a realidade aumentada aquilo que faz permite sobrepor elementos digitais ao mundo real, ou seja, nós aqui nunca perdemos a noção do que é a realidade, simplesmente completamos a realidade com elementos digitais, elementos estes que são introduzidos através de smartphones, através de tablets ou através também de outros aparelhos. Nós aqui nunca perdemos, como eu disse, nunca perdemos a consciência do que é que está a passar, e temos sempre as nossas mãos ocupadas, enquanto que na realidade virtual nós não necessitamos ter as nossas mãos ocupadas. Aqui neste caso temos que as ter, pois é através das nossas mãos que conseguimos mexer no telemóvel e mexer nos equipamentos. Para terem aqui uma ideia do que tipo de soluções é que as empresas estão a começar ou já começaram a fazer, eu trago aqui um caso de estudo e depois trago um vídeo que não pertence a este caso de estudo, mas que mostra precisamente uma situação muito semelhante, e aliás que foi desenvolvida muito mais cedo do que esta solução aqui. Esta solução da Cisco foi desenvolvida em 2018 e essencialmente a Cisco pretendia uma solução que reduzisse custos. A Cisco, para quem não sabe, é uma empresa mundial de IT, é uma grande empresa mundial, tem N equipamentos de IT e serviços também que depois presta aos seus clientes. E no meio desta quantidade enorme de produtos IT que eles têm, eles sentiam uma grande necessidade em mudar a forma como as coisas estavam a ser feitas. Eles começaram a perceber que perdiam muito dinheiro a enviar materiais e a enviar equipamento para os seus clientes, em que depois os equipamentos não ficavam bem como o cliente pensava ou não funcionavam da forma que o cliente queria, e tinham que ser devolvidos. Portanto, todo este custo de transporte e de retorno tinha um peso elevadíssimo naquilo que eram as contas da Cisco, e as margens de lucro eram completamente esmagadas e reduzidas, e eles sentiam uma necessidade de melhorar isto, e depois sentiam também a necessidade de conseguir transmitir uma mensagem muito mais clara, de passar uma mensagem muito mais clara do que eram os seus produtos aos seus clientes, uma forma muito mais próxima e muito mais real do que de facto os produtos eram e o que é que faziam, em vez do normal, em vez do catálogo 2D ou das fotografias digitais. Portanto, eles queriam uma forma de evoluir aqui todo este processo. E o que é que eles fizeram? Desenvolveram aqui uma solução de uma aplicação de realidade aumentada, em que tiraram fotografias, usaram uma técnica que é o fotorrealismo, para desenvolver modelos 3D dos seus objetos.
Com estes modelos 3D destes objetos, eles colocaram estes modelos dentro da aplicação e permitiam que qualquer pessoa em qualquer parte do mundo pudesse utilizar o seu telemóvel ou o seu tablet para ver os seus equipamentos, os equipamentos da Cisco, no seu espaço, sem ter que pedir à Cisco pelos equipamentos, esperar que eles viessem e depois experimentar e até dar conta de que afinal aquele equipamento não funciona da forma que a pessoa queria ou não cabe no espaço que a pessoa desejava. Portanto, eles fizeram com que, em vez de termos que demorar N dias até o cliente ter o nosso produto e depois chegar à conclusão que afinal não dá e tudo isto tem custos enormes para a empresa, o que eles fizeram foi oferecer aqui uma aplicação digital para que seja o próprio cliente a experimentar o produto muito antes de o encomendar, muito antes de ter os gastos dos custos de envio e verificar se de facto aquele equipamento e aquele produto corresponde às suas expectativas e se vale a pena ou não a sua aquisição. O que é que eles sentiram com isto? Sentiram, em primeiro lugar, uma redução de custos, obviamente. Depois, repararam que havia muitos mais clientes a consumir os seus produtos, porque os seus produtos atingiam ou conseguiram aproximar-se de uma plateia, de um potencial de clientes muito maior do que aquilo que é o real, certo? Porque uma coisa é o cliente ir ao site e fazer uma encomenda, outra coisa é o cliente simplesmente fazer download de uma aplicação e experimentar o produto e depois sim, se gostar, fazer a encomenda. Portanto, é muito mais fácil para um cliente instalar uma aplicação e experimentar o produto do que ter que encomendar o produto e esperar não sei quantos dias que ele venha e depois experimentá-lo e ter todas aquelas dores físicas de ter que o fazer. Portanto, eles sentiram aqui uma grande melhoria a nível comercial e também a nível de marketing. Porquê? Porque passaram a levar esta tecnologia para feiras e para eventos do setor e começaram a utilizá-la como uma bandeira da sua tecnologia para aumentar a sua reputação a nível internacional, para aumentar a reputação a nível do que é uma empresa inovadora e com isto melhorar a sua imagem pública e obviamente aumentar o seu volume de vendas. Quem já fez isto em 2016 foi o IKEA. O IKEA em 2016 lançou uma aplicação espetacular que se chama IKEA Place. Eu peço a todos que têm iPhone, infelizmente isso só está disponível no iOS, mas peço a todos que tenham iOS para fazer download desta aplicação, chama-se IKEA Place. E essencialmente nós podemos pegar nos produtos da IKEA e experimentar em 3D no nosso próprio espaço. Portanto, acredito que muitos de vocês já tinham ido às lojas físicas e comprado algo que depois verificaram que afinal não ficava tão bem no espaço como vocês pensavam que ficava, ou afinal não cabia no espaço da forma que vocês achavam que ia caber, e com esta solução nós conseguimos de facto experimentar todos os produtos sem ter que nos deslocar, sem ter que nos mexer e sem ter que criar qualquer transtorno em ter que comprar o equipamento e depois devolvê-lo e por aí fora. Portanto, a IKEA lançou isto em 2016, como podem ver é uma tecnologia que já está a ser utilizada há bastante tempo e eles lançaram isto em parceria com a Apple e por isso mesmo é que só está disponível na App Store. Mas eu sugiro a todos que assim que tenham a possibilidade de fazer o download desta aplicação para o fazerem e para experimentarem, para ver que de facto estas tecnologias acrescentam muito, muito valor ao seu negócio. Nós podemos mostrar o nosso produto sem o cliente ter que nos visitar, sem ter que ter qualquer transtorno e nós não termos que ter com isso qualquer custo, é uma vantagem enorme que deve e tem que ser aproveitada para quem de facto quer ter uma vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes. Depois, esta tecnologia também já está a ser utilizada nas redes sociais. Obviamente quase que... no fim, Tiago. Certo, eu termino rápido. Ok, obrigado. Muitos de vocês já devem ter experimentado o TikTok ou já devem ter experimentado o Instagram e são cada vez mais recorrentes o número de experiências de realidade aumentada presentes nestas tecnologias. Neste caso em específico eu trago-vos dois exemplos. Um deles é a Ford. A Ford no verão de 2021 lançou um novo carro, o novo Ford Maverick, e depois partilhou uma experiência no TikTok em que dizia o que é que farias com o novo Ford Maverick. E a partir daqui deixou que os utilizadores tivessem imaginação e tivessem umas formas criativas de utilizar e de promover a marca sem a marca ter que pagar por isso. Ou seja, a Ford simplesmente pagou por uma experiência de realidade aumentada, algo que não tem custos por aí além, e como podem ver, em cerca de 6 meses, aquilo que a Ford fez foi atingir
um volume de pessoas de 10,7 bilhões ao redor de todo o mundo, ou seja, houve 10,7 bilhões de visualizações nos vídeos Ford Maverick, o que em 6 meses é completamente notável e é um número completamente absurdo e que mostra a quantidade de pessoas com que nós conseguimos atingir com uma experiência tão simples quanto esta. Obviamente que eu não vos vou dizer que vocês lançando este tipo de experiências para as redes sociais que vão obter estes resultados. A Ford obteve porque é a Ford, tem uma projeção a nível mundial muito forte, mas conseguem facilmente atingir centenas de milhares, se não milhões de pessoas ao redor de todo o mundo com este tipo de experiências. Não é algo tão difícil assim de o conseguir. Neste caso aqui no Instagram, trago um exemplo do Starbucks. O Starbucks em 2019 lançou uma experiência de realidade aumentada para os Insta Stories. Quem fosse a uma loja Starbucks na América tinha a possibilidade de escolher um destes copos personalizados e cada um destes copos, ao apontarmos para ele, despoltava uma experiência. Neste caso em específico, mostrava aqui um modelo 3D de uma casa Starbucks com um boneco de neve e a neve e por aí fora, mas existe aqui outras experiências que eles também têm associados e com isto é uma forma da Starbucks aumentar o número de pessoas que partilham o nome Starbucks, de aumentar o número de pessoas que vai ao Starbucks de propósito para ter este tipo de experiências. É uma forma de aumentar a reputação e a imagem de inovadores que eles querem transmitir. Ok, portanto, a realidade aumentada conjuga muito bem com aquilo que são as redes sociais e se tudo for feito de uma forma correta, os resultados podem ser brutais, como podemos verificar. Por fim, e para concluir, porque também não temos muito mais tempo, uma pequena tabela comparativa entre o que é a realidade virtual e a realidade aumentada. Portanto, a realidade virtual é a imersão no novo cenário, ou seja, em que nós saímos do mundo real e passamos a estar no mundo digital, e tem aqui um modo mãos livres, ou seja, nós não precisamos de comandos, não precisamos de nada destas coisas, podemos simplesmente utilizar as nossas mãos, que estão livres para fazer aquilo que nós quisermos. Na parte de realidade aumentada, estes dois cenários, ou seja, de imersão e de modo mãos livres, não existe, mas há uma complementaridade entre aquilo que é o mundo digital com o que é o mundo real. Eu trago também aqui pequenos gráficos que mostram aquilo que é a maturidade tecnológica. Eu prometo não demorar mais do que 5 minutos para explicar tudo isto e para mostrar em que ponto é que estamos e para onde é que nós vamos, ok? 3. Não percebi, desculpe. 3 minutos. Para quem não conhece, a Gartner é uma empresa, é uma das 500 maiores empresas do mundo e todos os anos divulga aquilo que é o seu relatório tecnológico, em que apresenta as tecnologias que estarão presentes no mercado ou que num futuro muito próximo. E aquilo que a Gartner dizia em 2016, como podem verificar, é que a Web 2.0 é que os tablets e os PCs e os smartphones estão para chegar. Okay? E a verdade é que em julho de 2007, ou seja, cerca de um ano depois desta divulgação deste relatório, surgiu o primeiro iPhone, surgiu o primeiro telemóvel com sistema operativo iOS. E isto, como sabemos, desde então revolucionou completamente o mercado, ou seja, passaram cerca de 15 anos desde que apareceram os smartphones e hoje em dia todos nós somos dependentes dos mesmos. Aliás, eu acredito piamente que há aqui muitas pessoas que estão a assistir a este webinar através de telemóveis ou tablets e que, de outra forma, em 2006 era completamente impossível de o fazer. O que é que a Gartner diz também em 2016 e em 2018? Diz que a realidade aumentada e a realidade virtual estão quase a aparecer, estão quase a atingir aquilo que é a maturidade tecnológica. Em 2018 eles afirmam que afirmam que a realidade virtual já não está nesta gama de tecnologia, apresentam apenas a realidade aumentada e introduzem uma outra que é a realidade mista, a dizer que estas são as próximas tecnologias a aparecer no mercado. Depois, por fim, em 2020, é curioso que vemos que nenhuma destas
tecnologias aparece. E o que é que isto significa? Isto não significa que as tecnologias morreram, muito pelo contrário. Significa que as tecnologias foram testadas, foram validadas e foram completamente aceites por aquilo que é o mercado. Significa que já há imensas soluções no mercado com recurso destas tecnologias, significa que as empresas reconhecem e as pessoas reconhecem que estas tecnologias acrescentam um valor e trazem benefícios enormes para aquilo que é o seu dia-a-dia e por isso mesmo são consideradas empresas já maturadas, empresas desenvolvidas e que já estão a ser utilizadas naquilo que é o mundo real. Se nós repararmos, aquelas empresas que antes de uma qualquer transformação tecnológica se começaram a adaptar, são aquelas que passados 5, 10 anos atingem o maior sucesso. Vejamos que, por exemplo, Netflix em 2000 e poucos era uma companhia completamente, uma empresa completamente diferente daquilo que faz hoje em dia. No entanto, reinventou-se e a verdade é que passaram 4, 5 anos em que faziam streaming de conteúdos, mas que pouca gente conhecia até o momento em que de repente atingiram um pico tão grande que hoje em dia são um dos maiores players mundiais, se não o maior player mundial a nível de partilha de filmes e vídeos em formato online. Portanto, muitas das vezes estas empresas, isto não surge do dia para a noite, isto começa-se a apostar nestas tecnologias, começa-se a inovar. E obviamente que haverá sempre as dores que são aquelas consideradas as dores de crescimento, as coisas não aparecem de um dia para o outro, mas a verdade é que com pouco tempo nós conseguimos ter uma vantagem competitiva relativamente aos nossos concorrentes muito, muito grande e conseguimos tirar um proveito muito grande desta tecnologia quando aprendemos também a utilizá-la da forma mais correta. Nós em 2020, fruto da pandemia, tivemos um grande aumento daquilo que é os websites e-commerce. Tivemos ministros, tivemos pessoas, secretários de Estado, tudo a falar que, de facto, Portugal inovou, Portugal aumentou imenso a quantidade de websites e-commerce que dispunha e falavam disto com uma grande felicidade. É certo que é algo que é bom para o mercado e é bom para as empresas, mas não deixa de ser verdade que não se compreende como é que apenas em 2020, fruto de uma pandemia, é que grandes empresas portuguesas começaram a apostar no e-commerce, quando isto já se faz há imenso tempo, desde os anos 2000 lá fora. Ou seja, nós em Portugal temos muita tendência de esperar que toda a gente use lá fora, só depois é que nós vamos apostar. E eu acho que este mindset de inovação tem que ser alterado e tem que ser modificado. Nós devemos olhar para a tecnologia, devemos aceitá-la e devemos começar desde cedo a aproveitar os seus potenciais. Não devemos esperar que toda a gente faça o mesmo para depois nós fazermos. Quer dizer, estamos a correr atrás quase do prejuízo. A Amazon já existe desde 1994. Há uma série de outras empresas que já têm e-commerce desde 2000 e tal, e nós apenas em 2020 é que começamos, ou em 2020 é que houve um grande aumento, um grande boom no número de empresas que começou a usar estas tecnologias, e obviamente que isso não traz grandes pontos ao nosso negócio. Por fim, para onde é que vamos? Nós estamos a caminho já não é o futuro, é o presente. Nós estamos cada vez mais amarrados à tecnologia, estamos cada vez mais dependentes da tecnologia para o nosso dia-a-dia, seja a nível pessoal, seja a nível profissional. E os próximos anos vão trazer muitas novidades. Aliás, ainda este ano a Apple vai lançar um novo equipamento de realidade mista que promete revolucionar o mercado, promete mudar completamente a forma como nós comunicamos entre as pessoas e como as empresas comunicam com os seus clientes. Depois vai haver aqui, consoante o maior número de surgimento de equipamentos, vai haver uma maior capacidade gráfica e maior capacidade de processamento dos mesmos, ou seja, vão ser capazes de aguentar cada vez mais com experiências mais pesadas, com experiências mais reais, sem comprometer obviamente a qualidade e a performance das mesmas. Vai haver um aumento de consumidores que hoje em dia já é extremamente elevado. Aliás, a realidade aumentada e a realidade virtual são indústrias que valem bilhões, creio que em 2022 as duas em conjunto valerão 50 bilhões de dólares naquilo que é o comércio mundial. Para terem uma noção do quão grande, do quão elevado número estamos a falar,
apenas uma empresa mundial, que é a Microsoft, assinou um contrato com o governo dos Estados Unidos da América para o desenvolvimento de soluções de realidade mista para situações de combate. Em terreno militar. E aquilo que acontece é que por este contrato a Microsoft vai receber mais de 20 mil milhões de dólares. Portanto, uma só empresa conseguiu aqui um contrato bilionário e que mostra que de facto já há empresas, já há governos a investir nestas tecnologias e que isto não é uma tecnologia do futuro, é uma tecnologia já do presente e que vai ser cada vez mais enraizada no nosso dia-a-dia. Depois, vai haver aqui uma maior aposta, como eu estava a dizer, das empresas na tecnologia, seja em processos internos, seja em processos externos, seja para comunicar com o colaborador da sua empresa, seja para comunicar com o cliente e para melhorar esta relação e criar aqui pontes entre a sociedade. Por fim, dizer apenas mais uma coisa relativamente àquilo que foi falado no início deste webinar. Falou-se no início deste webinar de apoios e de fundos e por aí fora. Eu queria recordar que todas as soluções tecnológicas são possíveis de colocar nestes apoios, nestes fundos, e também dizer que nós, a Evolve, felizmente temos um processo de idoneidade em curso. Isto significa que todos os nossos serviços, todas as nossas faturas podem ter um reembolso de 85% naquilo que é o projeto, o benefício fiscal CIFID. Portanto, se as vossas empresas tiverem e fizerem este benefício fiscal CIFID, podem incluir a nossa fatura e receber até 85% deste valor. Se tiverem alguma questão, se quiserem falar mais sobre a tecnologia, perceber de que forma em concreto é que pode aumentar ou pode gerar valor para o vosso negócio, infelizmente aqui não temos tempo para abordar todos os negócios, mas se vocês quiserem uma consultoria, digamos assim, gratuita, para compreender de que forma é que as vossas empresas podem tirar proveito desta tecnologia, eu tenho todo o gosto em falar com vocês. Estão aqui os meus dados e com certeza que também que na Nerly podem passar depois esses dados, caso assim o queiram. Portanto, uma vez mais, muito obrigado. Obrigado uma vez mais também à organização do evento e espero que possamos voltar a encontrar muito em breve. Obrigado. Muito bem, Tiago, obrigado pelo esforço. Sei que partamos sempre aqui um bocadinho com o tempo. Obrigado por isso e agradeço depois um bocadinho a disponibilidade para algumas questões que possam ser colocadas no fim. Está bem? Muito obrigado mais uma vez. Eu rapidamente passo a palavra ao André Teiga. O André Teiga é da WeTrack, que é parceiro também connosco neste projeto de Empresas 4.0 e que ele é consultor industrial em transformação de processos, com muitos projetos já implementados e por isso pode nos dar aqui uma concretização também de projetos a um nível diferente deste que vimos agora, mas que também estão alinhados com o projeto que a Nerleste tem em curso. André, sem mais delongas, passo a palavra. Obrigado. Obrigado, Henrique. Só aqui uma coisa, Henrique, 8 minutos, 10 minutos, qual é o meu tempo de antena? Nós já estouramos completamente a agenda. Se for possível fazer 10 minutos e deixarmos um bocadinho para perguntas e respostas, é desejável. Eu vou tentar Obrigado. Cumprir, está bem? Obrigado. Então, antes de mais, boa tarde a todos, obrigado pelo convite aqui de Nerley, vou só compartilhar aqui a tela, eu preparei aqui só uma apresentação, não sei o que é que está a partilhar a apresentação? Sim, tudo bom. Em projeção já? Sim. Pronto, boa. Então, eu tentei procurar aqui simplificar, ou pelo menos clarificar este tema de interoperabilidade de sistemas, é o projeto onde nós entramos aqui, a parte da WeTrack. Portanto, a WeTrack é uma empresa de desenvolvimento de soluções de hardware e software para a comunicação ágil dentro da organização e para potenciar esta interoperabilidade e ao mesmo tempo ter dados analisados em tempo real, portanto, auxiliar aqui uma tomada de decisão. Olhando aqui para a agenda e procurando ser breve, eu dividi aqui em 6 tópicos, deixei só um slide aqui das vantagens da solução da WeTrack, também para nos apresentarmos enquanto organização, aqui ao público, mas essencialmente
É importante perceber que nos dias de hoje existe uma necessidade premente por parte de todas as pessoas para ter acesso à informação de uma forma rápida, fácil e controlada. Esta mudança de paradigma faz-se refletir devido à necessidade de oferecer uma rápida resposta por parte do tecido empresarial a todos os seus colaboradores e clientes. A flexibilidade, a agilidade e a assertividade por parte das organizações começam cada vez mais a ser vistas como um ativo de diferenciação. Portanto, já não é apenas um add-on, um fator sexy que as organizações têm de eu tenho os dados em tempo real, começa a ser realmente um ativo de diferenciação, pelo que quem não se adapta rapidamente aos seus mercados acaba por sofrer dificuldades internas. Portanto, já dizia Charles Darwin que o vencedor não será o mais forte, será aquele que melhor se adaptar. E se nós formos analisando aqui mesmo o que o Tiago Romano partilhou, não é? Quando olhamos aqui para a via pandémica, para esta situação pandémica que se viveu, quem subsistiu e quem continuou a caminhar na senda do resultado foram aqueles que melhor se adaptaram e mais rapidamente se adaptaram. Não só os melhores, mas também mais rápido. Dividindo aqui a apresentação em 4 tópicos. O que é a interoperabilidade de sistemas, de uma forma muito abrangente, muito ligeira, mas ao mesmo tempo para dar uma percepção simplificada do assunto. Para que é que serve a interoperabilidade de sistemas e quais as principais vantagens, quais são os formatos de implementação deste género de soluções. Portanto, aqui assim eu faço uma breve retrospectiva do que é que foi acontecendo dentro das organizações e qual é o estado para onde se caminha. Vantagens da implementação da interoperabilidade de sistemas ao abrigo do projeto de Empresas 4.0, que o Henrique acabou já por apresentar um bocadinho genericamente, mas eu vejo aqui, ou enquadro aqui algumas vantagens também. Modelo de atuação da WeTrack no âmbito do projeto, que diria que não é apenas da WeTrack que acaba por ser um bocadinho mais transversalizado, não só nós como parceiros, mas também os diferentes parceiros que estão envolvidos, e as vantagens da nossa solução, portanto, aqui da WeTrack. Portanto, entrando aqui já no conceito, a interoperabilidade poderá ser definida como a capacidade de transferir e utilizar informação de maneira uniforme e eficiente entre as várias organizações e sistemas de informação, podendo esta ser representada a vários níveis. Hardware e software, integração de redes, integração de sistemas, integração de tecnologias. Portanto, na prática, e de uma forma o mais simplificada possível, a interoperabilidade é a capacidade de fazer com que 2 ou mais sistemas se comuniquem de forma eficaz. Quando falamos de sistemas, estamos a falar claramente de algo que produz informação e que podemos estar a falar mesmo de pessoas e envolver aqui a pessoa como ingrediente, porque também produz informação. Trago aqui um exemplo simples e também para um utilizador comum, para uma pessoa, para um leigo na temática que queira no limite perceber aqui como é que isto se traduz. Isto se traduz de uma forma simples. Vamos imaginar que eu como colaborador estou a trabalhar numa empresa e quando entro dentro dessa empresa me oferecem um seguro de saúde, um plano de saúde, então eu tenho que fazer aquela listagem de exames iniciais para ser enquadrado no sistema de saúde, para perceberem quais são os problemas, ou os sintomas, ou as dificuldades a nível humano que eu tenho, e para me conseguir enquadrar em termos de elegibilidade para esse seguro. Então faço aqui um percurso de exames e por aí fora, estou a trabalhar naquela empresa 1 ano, 2 anos, ao final de 2 anos saí de uma empresa, mudei de trabalho, fui para outra empresa, que também me oferece um novo seguro de saúde. Ora, se esse novo seguro de saúde não comunicar por via de dificuldades de sistemas, por via de dificuldade de compatibilidade da informação ou por via dos próprios algoritmos utilizados para armazenar essa informação, se não comunicar com o primeiro seguro de saúde, o que irá ter que acontecer obrigatoriamente é eu repetir, enquanto cliente, toda a quantidade de exames e este novo seguro de saúde assumir novas despesas para eu fazer esses exames, para repetir esses exames. Na prática, o que está aqui a acontecer é um desperdício claro de perda de oportunidade da informação já gerada anteriormente, apenas e só porque não existe comunicação entre os diferentes sistemas. E isto acaba por acontecer, e trouxe este exemplo do sistema de um seguro de saúde, mas acaba por acontecer mesmo ao nível global e ao nível geral. Quando falamos dos sistemas de saúde em Portugal, ou das clínicas privadas versus instituições públicas, ou hospitais, médicos de família particulares, que cada um vai registrando na sua folha de Excel, no seu Word, no seu sistema individual, mas depois ficamos com a nossa informação repartida em vários sistemas, mas que nunca é congregada em lado nenhum para conseguirem tirar uma análise de rastreabilidade e tomar conclusões assertivas relativamente a qualquer tipo de dado, porque têm um pedaço de informação partido de outro e não conseguem congregá-lo. Portanto, e aqui pegando até no comentário que o professor Vítor Távora fez, isto é preciso termos atenção ao tipo de robustez da informação e também à forma como a analisamos, porque digitalizar o desperdício não traz resultados eficientes, não é?
E quando falamos nisto, estamos a digitalizar um conjunto de dados, mas que em si, sozinhos ou isoladamente, não têm qualquer tipo de resultado. Portanto, com o grande fluxo de troca de informação, de informações, portanto, na prática o diálogo entre os diferentes sistemas, deve ocorrer de forma integrada e segura. Neste sentido, nasce a interoperabilidade, que diz respeito à capacidade de 2 ou mais sistemas de se comunicarem de forma eficaz, garantindo a integridade dos dados acima de tudo e os resultados pretendidos pela empresa. Resumidamente, pode dizer-se que a interoperabilidade ocorre quando 2 ou mais sistemas conseguem transmitir informações entre si com eficiência e eficácia, portanto, interpretação mútua entre os diferentes recursos de tratamento de dados, mesmo que com as suas diferenças. Naturalmente, isto oferece diversos benefícios às organizações, melhorando a comunicação e a cooperação dentro da empresa. Portanto, claro está que uma organização que trabalha com recursos humanos depende da informação. Se a informação não é clara para toda a gente e não é acessível a toda a gente da mesma forma e com o mesmo tipo de estrutura, o que vai acontecer é que, dependendo do ponto de vista que o colaborador A olha ou o colaborador B olha, as decisões tomadas são sempre dependentes de uma opinião individual e não são dependentes do todo. Daí a importância desta interoperabilidade de sistemas. Portanto, eu passava aqui rapidamente para o ponto 2. Para que é que serve a interoperabilidade e quais as principais vantagens? Portanto, partindo já do pressuposto que estamos a falar de comunicação entre sistemas, e quando falamos de sistemas não estamos a falar apenas, e volto a frisar, não são sistemas informáticos, não são softwares. Estamos a falar de tudo o que é um sistema, neste contexto, subentende-se como algo que produz resultado, ou que produz um dado, seja que dado for. A interoperabilidade serve para tornar a comunicação entre sistemas mais ágil e eficaz, garantindo definição de objetivos e estratégias, bem como alcance de bons resultados. Portanto, as ações e atividades ficam mais claras, as informações tornam-se mais confiáveis, caminha-se no sentido da economia de recursos, porque se conseguem tomar as melhores decisões no tempo mais adequado, e as diferentes áreas da empresa ficam mais interligadas, reduzindo desta forma os ruídos na comunicação, o que irá permitir aos gestores a possibilidade de tomarem decisões mais assertivas. Portanto, o que se vive em grande parte, eu trabalho há 15 anos com a indústria PME, também com algumas multinacionais em consultoria de operações, em eficiência de processos e a melhoria contínua, portanto, tudo aquilo que é o Lean Management, a transformação operacional, a transformação digital. E tudo o que eu vejo, a grande parte não vou aqui diminuir o tipo de comentário, cerca de 60%, 70% das organizações PMEs, pequenas e médias empresas, acabam por ter aqui uma dificuldade e que todas sabem nisto, que é um bombeiral diário, até se usa o termo bombeiral precisamente por ser o bombeiro que está sempre a correr aos fogos que estão a acontecer. E porquê? Porque tem que se antever ou premeditar algum tipo de situações que possam ocorrer, porque o sistema não nos ajuda a tomar esse tipo de iniciativas, nem esse tipo de direções. Então, um gestor mais astuto acaba por antecipar que, se não fizermos A, B e C passo, o que vai acontecer é um problema XYZ. Mas um gestor menos astuto, esse problema acontece e ele vai reagir em cima do tempo. Então nunca tem tempo para nada. É esta grande dificuldade que surge, que é cada vez que queremos organizar uma reunião, um debate de informação com alguém que pertence a uma organização produtiva ou industrial ou qualquer tipo de empresa, acaba sempre por ser complexo alinhar agendas, porque a disponibilidade das pessoas está dependente do número de problemas que estão a ocorrer naquele preciso momento. Sem qualquer previsibilidade, portanto, torna-se difícil este tipo de alinhamentos. Onde é que vimos aqui as vantagens? Portanto, com este tipo de sistemas, esta comunicação mais eficiente, dá-se claramente, ou caminha-se claramente, já passei aqui os 10 minutos, dá-se claramente aqui o aumento da produtividade e redução de custos, a análise e definição de estratégias assertivas, o aumento da confiança nos dados da empresa. Nós temos aqui um conjunto de participantes. Eu ousava também questionar se dentro das empresas ou dentro das organizações onde eles trabalham, se realmente as pessoas confiam em todos os dados que existem no sistema, porque aquilo que me diz a experiência nestes 15 anos de convivência com a indústria, é que grande parte, 80% a 90% das pessoas que trabalham dentro das organizações não confiam nos dados que estão no sistema. Ora, se aquilo que eu tenho no sistema para poder trabalhar, as minhas ferramentas de trabalho, são os dados que estão lá dentro, e se eu não confio neles, então estou a trabalhar com base em quê? Eu trabalho com base muito empírica, com base na experiência. E daí que as pessoas vão fazendo de acordo com aquilo que acham que é o melhor a fazer naquele momento e não necessariamente com o dado que lá está. Portanto, mais tipo de vantagens que isto traz. Decisões tomadas de forma mais rápida,
A automatização das tarefas dentro da empresa, tal como o professor Vítor Tábara também falou, utilizando aqui mecanismos de inteligência artificial, se eu tiver os dados mais corretos, eu consigo automatizar um conjunto de atividades. E flexibilidade na resolução de problemas, com dados atempados e a comunicação entre as diversas fontes de captação de dados, eu consigo ter flexibilidade na resolução das ineficiências que estou a viver. Formatos de implementação. E antes de entrar aqui dentro do formato de implementação, convém aqui olhar, uma vez estamos a focar no meio industrial ou no meio empresarial português, convém aqui focar em que, antes de implementar qualquer coisa, tenho que perceber o que é que eu estou a tentar resolver. E o que eu estou aqui a tentar resolver é um conjunto de coisas que têm uma dimensão muito difícil ou muito pouco palpável. São dados e informação. E os dados que hoje existem dentro das organizações são imensos. Desde dados a nível de clientes, de necessidades, de procura, de orçamentos, de encomendas, de prazos, aos dados da gestão, quer do ponto de vista das análises são feitas, dos custos, dos documentos, das decisões, dos indicadores, da informação que circula pelos e-mails, pelos Excels, pelos documentos, pelos Words e por aí fora, desde materiais, de tipologia de materiais, características, fornecedores, ao nível dos processos, e se formos entrar dentro dos níveis de processos, temos que entrar aos processos individuais de cada departamento, seja produção, logística, qualidade, manutenção, aos próprios equipamentos, tal também como o Tiago Romano falou, os equipamentos estão a evoluir a uma velocidade muito rápida, torna-se complexo perceber para onde é que eles caminham, mas uma coisa é certa, eles estão a caminhar cada vez mais para serem autónomos, para terem dotados de meios de inteligência artificial que lhes permitam recolher informação, trabalhá-la e dar outputs, portanto, resolver automaticamente algum tipo de iniciativas. Mas ainda assim eles têm dados que estão a gerar, mas que nós não fazemos qualquer tipo de aproveitamento deles. Portanto, ao nível dos consumos energéticos, das cadências, das eficiências, das avarias, também ao nível dos operadores, que existe aqui uma quantidade de dados produzidos, seja do ponto de vista das atividades, dos problemas que estão a acontecer, ou do ponto de vista dos conhecimentos e das skills que cada um tem, da polivalência que tem. Portanto, o que estamos a falar é tentar encontrar aqui uma forma, e quando se fala em interoperabilidade de sistemas é neste sentido, encontrar uma forma de correlacionar este tipo de informações todas que circulam pela empresa, mas que são informações que estão distintas e agarradas a cada um dos ramos de uma árvore, mas uma árvore que não tem tronco, portanto, não consegue unir isto tudo. Portanto, há uma elevada quantidade de informações, bem como uma complexidade de origem das mesmas, nos dias de hoje, em que o atraso numa resposta poderá significar a perda do negócio e ao cliente e, consecutivamente, acarreta consequências ao nível da estabilidade financeira das empresas, obrigando à necessidade de sistemas de aquisição e análise automática de dados. Então, nós estamos aqui num ponto de viragem, que é as empresas têm a necessidade de dar uma resposta rápida e isto também as empurra para uma necessidade de tomada de decisão relativamente à aquisição deste tipo de sistemas. Olhando aqui para o formato de implementação, mas para uma cadeia muito pequena de valor, porque não quis aqui misturar mais uma série de ingredientes, senão não saímos daqui. Portanto, só olhando aqui para 4 steps do processo. Tenho um pedido do cliente, tenho o planeamento desse pedido do cliente, tenho a produção desse produto ou dessa peça ou desse tipo de atividade e tenho depois uma expedição ou um resultado que estou a enviar. Isto aqui já sofreu algumas evoluções em termos de aquisição de dados e trabalho destes dados. Portanto, nós, primeiramente, antes mesmo de entrar no ponto 1, nós tínhamos alguém que fazia uma ordem de trabalho, que dizia o que é que era preciso fazer, a pessoa executava essa ordem de trabalho e depois tínhamos ali um back-office centralmente dentro da empresa que todos os dias ia recolher essas informações e passava o dia inteiro em frente a um computador a inserir essas informações lá dentro. Felizmente já houve passos a dar a seguir. Portanto, começou a haver um planeamento manual, o lançamento das ordens de trabalho, a existência de terminais de produção, os terminais avançados, para registro de produção, mas com dados manuais, terminais que são centralizados em pontos estratégicos da empresa. Depois passou-se para uma segunda evolução, em que já existem terminais, mas estes terminais já são posto a posto para registro de produção, mas também outras informações, como paragens, como avarias, como consumos de materiais. De seguida, também já se fez alguma mais evolução, em que existem estes terminais posto a posto, mas já tem incorporação de recolha de alguns sinais diretamente do equipamento. O equipamento está ligado ou está desligado, trabalha com este operador ou com aquele operador, portanto já conseguimos ali meter mais algum tipo de ingrediente. E depois por aqui fora, até que já estamos num nível em que se pretende que o planeamento seja totalmente digital, integrado com o sistema de recolha de informações, equipamento e operador incluído, com comunicação entre os próprios equipamentos, portanto o equipamento inicial comunicar com o seguinte, a dizer já terminei a ordem de fabrico e está disponível para tu poderes iniciar, quando estamos a falar de processos complexos de produção,
e com os diversos sistemas internos, portanto, ao nível da manutenção, da logística, da impressora de etiquetas, picagem de ponto, todos os sistemas que estão dentro da organização se comunicarem entre si, isto facilita imenso. Portanto, eu tenho uma avaria no equipamento, o equipamento detectou que está parado devido a uma avaria, emite automaticamente um ticket para a manutenção a dizer estou avariado. E não é preciso aqui uma intervenção do operador. E, eventualmente, o operador depois o que vai fazer é confirmar, dizer que sim, que está resolvido, que já foi validado, porque os sistemas ainda não são inteligentes a esse ponto, ou grande parte dos sistemas. Já existem equipamentos com esse tipo de capacidade. André, agora, quando olhamos aqui para formatos de implementação, nós temos que... pedir um esforçozinho para eu sei, Henrique. Obrigado. Os últimos são muito mais rápidos, mas nós temos que admitir aqui que já existem plataformas de integração e centralização da informação, com Business Analytics automático, portanto, já existe uma série de plataformas, e aqui queria ressaltar, aqui também para o público que nos ouve, que é importante termos a noção que estas plataformas não são a solução para todos os problemas, são uma boa solução, mas não são para todos. Porquê? Porque estas plataformas integram dados, mas, ok, e qual é a origem desses dados? De onde é que eles vêm? Que tipo de dado é que elas estão a integrar? Porque estas plataformas partem do pressuposto que os dados já existem, que estão analisados e são os melhores, mas neste sentido o que acontece é que a grande parte das organizações ainda nem sabe que dados tem, que dados precisa de ter e quais é que vão realmente estar orientados para resultados. Neste sentido, aquilo que se tem que fazer é olhar para os dados e para a informação existente com base no conhecimento e da necessidade para onde se quer caminhar e a partir daqui congregar a informação e só depois é que se analisa e se define como é que se vai retirar. Avançando para o ponto 4 e de forma rápida, interoperabilidade versus o projeto de empresas 4.0, aqui uma visão, o ITRAC, mas honestamente é uma visão André Teiga, não só o ITRAC. Portanto, aquilo que é necessário são soluções ligadas à digitalização de processos, portanto, à interoperabilidade de sistemas, com necessidade de aquisição de software e ao hardware e que, por norma, tem um valor bastante elevado. Ora, porque tem um valor bastante elevado, são decisões que obrigam um plano de investimento sólido por parte das organizações, devido ao montante financeiro envolvido. A grande vantagem que eu vejo aqui no programa, no projeto que está a ser promovido pelo NERLEI, é que a participação financeira é bastante interessante. Portanto, há aqui uma simplicidade e rapidez na aprovação das candidaturas e na própria tomada de decisão, porque já não estamos a olhar para um investimento estratosférico ao nível do impacto financeiro na empresa, mas sim para um investimento que poderá significar apenas o primeiro investimento de transição para uma resposta mais adequada ao mercado. Um modelo de atuação da ITRAC no projeto. Diagnóstico, conforme o Henrique apresentou, diagnóstico das competências da indústria 4.0, interoperabilidade de sistemas, portanto, o levantamento da informação, do tipo de tecnologia, processos, métodos de trabalho, mapeamento da maturidade digital e tecnológica da empresa, a tipologia de processos, como é que estão a nível de digitalização, como é que estão as ligações entre os diversos sistemas, olharmos também ao nível do benchmarking e olhar para uma rede de indústrias semelhantes e fazer análise de casos de estudo e aplicabilidade de conceitos e definir aqui um plano de ações e um relatório final para fazer a transformação. Portanto, fazemos isto por via de um diagnóstico com perguntas pré-definidas e com um conjunto de validações e, de seguida, então, passarmos à fase da implementação das ações, portanto, passarmos da teoria à prática, dando resposta ao que, o onde, o porquê e o como para toda a tipologia de problemas que foram identificados no diagnóstico. Portanto, este projeto aqui não visa apenas fazermos o diagnóstico, mas também fazer uma implementação prática e chegarmos ao final com soluções mais ou menos deste género, como vem aqui nos 4 monitores. Portanto, layouts de fábricas, no qual é possível identificar quais são os equipamentos que estão a trabalhar, quais são os que estão variados, qual é a eficiência dos equipamentos, qual é a ordem de fabrico que está a trabalhar agora, qual é o operador que está alocado àquela ordem de fabrico, qual é a cadência, qual é o tipo de produto que vem a seguir, qual é o tipo de produto que veio antes, a que horas é que foi abastecido a matéria-prima, para podermos controlar o fluxo produtivo como um todo, mas com base com base de dados em tempo real. Para terminar, aqui vem das vantagens, e não falava assim muitas, mas a grande vantagem que nós temos aqui deste género de soluções, já o fazemos há algum tempo, a nossa solução é uma solução sem fios, portanto, traz aqui facilidade na instalação. Temos soluções ao nível de recolha de sinais de equipamentos em tempo real. Ainda assim, o projeto também pressupõe que, se já existirem este género de aquisição de sinais dos equipamentos, nós trabalhamos mais a solução de analisar esses dados e a robustez desses dados e menos a solução de recolha. Portanto, vamos nos adaptando à necessidade do cliente e não necessariamente temos aqui uma solução para o forma. Análise automática de dados em tempo real, portanto, com indicadores definidos e adequados ao tipo de organização e ao tipo de negócio. Interoperabilidade entre os diferentes sistemas de informação e comunicação bicéfala, seleção de indicadores mais relevantes, temos módulos de produção, planeamento, manutenção, gestão, dashboards interativos,
Aqui, como o iTrack, nós apresentamos soluções de hardware, mas também de software, não é apenas software, nós misturamos o hardware e o software para nos adaptarmos às melhores necessidades, e é possível fazer isto com aplicação modular e com possibilidade de realizar um investimento faseadamente, de fazer agora um conjunto de equipamentos e digitalizar um conjunto de processos, começar a tirar daqui resultados e, à medida da necessidade, continuar a fazer a restante implementação. Portanto, Henrique e restante equipa, agradeço o convite mais uma vez. Se tiverem questões rápidas, agradeço que coloquem no chat. Vou aqui interromper a partilha e obrigado pelo tempo de antena. Muito bem, muito obrigado, André. Obrigado por termos recuperado aqui um bocadinho. Acho que ficou bastante claro o tipo de trabalho que se pode aqui fazer. Agradeço novamente ao Vítor Távora e ao Tiago Romano. Deixo aqui um bocadinho de tempo para as questões que possam colocar. Peço que as coloquem aqui pelo Q&A, fica mais fácil, e disponham, porque temos aqui conhecedores destas áreas e, portanto, penso que será muito útil. Enquanto alguém faz a sua questão, não sei se querem acrescentar alguma coisa, Vítor ou Tiago, que agora deixamos um bocadinho o André respirar. Não estava fácil. Ok. Sim, Vítor, por favor. Olha, eu gostaria de dizer que, sobretudo, as duas intervenções que vieram a seguir complementam aquilo que eu disse, aliás, e a do André Teiga. Então, claramente nós só podemos extrair inteligência de dados previamente a seguir que temos os dados e que os dados são fiáveis, é tal qualidade e quantidade dos dados. Sem informação em condições não há conhecimento e não há inteligência. Aliás, até pode haver a inteligência que nos engane e não inteligência que nos deem, não é, informação fiável. Era isso e é fundamental todos terem consciência disso e terem consciência que, ao ritmo que as coisas estão a avançar, é fundamental, no âmbito da transformação digital, ter dados, integração de dados e depois extrair informação e inteligência dos dados para tornar as empresas mais competitivas. Quer dizer, é fundamental, não tem que se fazer as áreas todas da empresa, devem-se começar, sobretudo, por aqueles processos que sejam mais importantes ou mais relevantes para o tipo de resultado que se pretende obter. Aliás, até é um perfeito disparate estar a querer ir fazer tudo ao mesmo tempo, porque quem quer fazer tudo ao mesmo tempo, às vezes, também poderá vir a ter problemas. Estamos a falar de processos mais estranguladores ao fluxo produtivo e são processos que são os gargalos. Correto. Muito bem, obrigado. Gabriel, da TGA, que está aqui connosco também e pode fazer aqui o seu complemento também como um conhecedor muito grande das empresas e destas áreas de conhecimento. Gabriel, por favor. Só uma pequena provocação. Hoje em dia, julgo que não há dúvida nenhuma de que cada vez mais a inteligência artificial vai ter um impacto importante nos processos de tomada de decisão. Nos vai permitir tomar melhores decisões nas empresas e vai haver muita coisa que vai ser automatizada. Muitas vezes questionamos, então, e afinal, até agora o que é que nós fazemos? E voltamos àquela uma parábola que se falava nos anos 60, no fundo, que se falava, no fundo, que agora até o macaco podia passar a ser gestor, só tinha que carregar e a probabilidade de carregar bem era de 50%, ou seja, acertava 50%, podia acertar até 50% das opções. E se fizesse bem, então ganharia uma banana e, portanto, tenderia a melhorar o seu processo de tomada de decisão. Agora a questão é ao contrário, agora julgo que a questão é ao contrário, nós vamos ter cada vez mais informação, vamos ter cada vez maiores quantidades de informação e nós vamos precisar, por um lado, ter sistemas de apoio, no fundo, da inteligência artificial que nos permitam ser mais eficientes, mas no fim nós estamos sempre, as decisões são, obviamente, têm muito racional, mas também têm muito de emocional. E, portanto, estas duas dimensões continuam a ser importantes. Nós continuamos lá, continuamos, no fundo, se calhar a olhar para as coisas de uma forma diferente, com mais precisão, se calhar aquilo que nós falávamos em gestão,
que os gestores não tomavam decisões racionais porque não tinham tempo para processar todas as hipóteses que poderiam gerar uma boa informação. Portanto, isto valeu o Prémio Nobel, vocês sabem, ao Simon. Portanto, isto agora, com estas tecnologias, isto começa a ser possível. Ou seja, começamos a varrer montes, começa a ser possível varrer montes de soluções, montes de opções, quer dizer, no fundo, podemos tomar melhores decisões e podemos fazer melhores escolhas. E isto leva-nos, no fundo, se calhar, a olharmos para a gestão e para olharmos para as pessoas que fazem gestão, estando já agora a um nível mais elevado. A um nível mais elevado de complexidade, mas também de desafio. E, portanto, eu julgo que no fim do dia, são estes desafios e estas decisões que vão estar, a realidade aumentada, obviamente, e a análise tridimensional vai ser fundamental, porque se nós temos tanta informação, se nós analisamos a informação a 2 dimensões, nós vemos uma coisa. Se nós passamos a ver toda a informação, então a mais uma dimensão, então nós conseguimos extrair relações entre diferentes coisas que antes não conseguíamos, mesmo nós, ou seja, isto abre um conjunto de desafios que nos vai permitir lidar, no fundo, com um mundo em crescimento exponencial. Obviamente, como diria o Darwin, portanto, vai-se ver quem se adaptar. Portanto, e quem se adaptar a estas novas realidades exponenciais. E, portanto, nós precisamos da tecnologia. Nós temos as tecnologias e estas tecnologias, seguramente, acho eu, serão um instrumento fundamental para nós, enquanto pessoas e enquanto gestores, criarmos mais valor. Captarmos e criarmos mais valor. Criarmos mais valor e captarmos para as nossas organizações para podermos continuar a crescer. É só esta pequena nota, no fundo, de complemento e para desafiar também, eventualmente, alguns comentários dos outros participantes. Gabriel, eu usava aqui só fazer aqui um parênteses, não é? Porque quando nós dizemos que os gestores são sempre necessários, e realmente são, mas se formos olhar no passado, não é? Já era feita a análise de dados e por aí fora, mas a produção desses dados para a análise, estamos a falar que se fazia uma reunião uma vez por semana, em que se perdiam 3 dias a gerar gráficos e a trabalhar indicadores e por aí fora. Portanto, quando eu estava a analisar, eu já só estava a analisar o passado. Eu não conseguia sequer analisar o real para tomar decisões para o seguir. Eu estava a analisar uma coisa que já nem sequer era tida nem achada para o processo. E daqui que estas novas diferenças da inteligência artificial, dos dados reais, dos dados mais rápidos e do volume de dados com todas as vertentes dos dados e das características dos mesmos, permitem ao gestor, por melhor ou pior que seja, tomar uma decisão mais assertiva. Como é lógico, melhores gestores vão tomar melhores decisões, isso é inegável. É verdade, não é verdade. E já agora uma pequena provocação, Henrique, nós quando falávamos do controle essencialmente ex post, depois as coisas acontecerem. E falávamos também falávamos em termos de gestão do controle ex ante, quando estávamos a fazer um orçamento. Mas o ongoing, quando as coisas estavam a acontecer, era mais complicado. Estas tecnologias, portanto, e as decisões tomam-se aí. Ou seja, sim, isto tem impactos profundíssimos. Eu agradeço imenso, Gabriel, essa perspectiva até a própria natureza de muitos trabalhos em gestão muda, porque aquelas competências de fazer a cola e de fazer a passagem de informações de um lado para o outro é uma coisa que deixa de fazer sentido. A capacidade de analítica e a capacidade de decisão de informações e de organizar o processo para ter os elementos para a decisão passa a ser uma coisa muito mais determinante. Não, eu acho que é uma área super interessante, não só do ponto de vista técnico e tecnológico, mas da organização e gestão, efetivamente, em pouco tempo, quem estará com isto a funcionar, quer do ponto de vista técnico, mas sobretudo da criação de valor, vai sentir diferenças, vai realmente, desde que faça a gestão, né? Também me preocupa às vezes ao contrário, quer ter a tecnologia toda montada e depois ninguém faz a gestão. Isso aí se calhar é só dinheiro para a rua. Mas, meus caros, eu penso que tinha aqui... Vou só fazer aqui um comentário para ver se surgem... Depois também gostaria de só para ver se surgem do Tiago e fechar.
Sim, quando comecei o meu percurso profissional, tive a sorte de começar um percurso profissional numa indústria multinacional, automóvel e alemã. No meu primeiro dia de estágio, eu entro dentro de uma empresa que tem estas tecnologias em funcionamento. Portanto, estamos a falar há 15 anos atrás, tinha análise direta de dados dos equipamentos por via dos autómatos e por aí fora, portanto, com soluções mais internas, não era com este tipo de robustez, porque também ainda não se falava em Big Datas, trabalhava-se com dados que depois iam sendo apagados ao longo do tempo porque não havia esta capacidade de processamento de dados tão elevada, mas já trabalhava com dados reais. E aquilo que era possível ver era a capacidade que havia de, no momento que estavam a acontecer os problemas, já estarmos em cima deles. Portanto, esta era a realidade quando eu comecei a trabalhar. Portanto, naturalmente, quando olho que 15 anos depois, ao nível do setor, não digo todo o setor empresarial português, mas grande parte do setor empresarial português, ainda não está dotada destes meios, mas nós estamos a competir com as pessoas que estão dotadas destes meios. Já não estamos a competir apenas com o cliente que está aqui ao lado, nós estamos a competir com o mundo. E o mundo já está dotado de muitos destes meios. Daí que isto urge, e é mesmo muito urgente, e há aqui uma necessidade de uma tomada de decisão rápida, de se adaptarem a este género de critérios, a este género de condições e características, para que também os próprios recursos evoluam e desenvolvam no sentido de tomar as melhores decisões, porque senão nós não temos produtividade, nem eficiência, nem resposta para o nosso mercado concorrente, porque já não é o mercado de Portugal. Era só em jeito de provocação, pode ser que surja aqui alguma questão associada a isso. Mas obrigado, Henrique. De acordo, obrigado eu. Vítor, por favor. Com as intervenções do Gabriel e do André, eu lembrei-me de uma coisa. Olha, o André começou há 15 anos. Eu comecei há 31 anos, quando eu comecei numa multinacional. Não se aplicava a inteligência artificial, porque a inteligência artificial existe desde 1955, mas não havia as ferramentas para nós utilizarmos rapidamente. Tudo isso existia, estava tudo integrado. Eu cheguei lá e aprendi, e sobretudo aprendi uma coisa, é o valor do planeamento, porque para se fazer isso tudo, para termos dados em tempo real, para termos tudo, temos que planear. Eu quando o Gabriel me telefonou, o que eu disse ao Gabriel foi o seguinte que eu digo a toda a gente. A inteligência artificial não é o Midas que sozinha é muito fashion agora e dizer, olha, eu tenho inteligência artificial não sei o quê. Ou eu tenho um processo todo para tirar partido da inteligência artificial, ou a inteligência artificial é dizer, olha, eu tenho inteligência artificial no telemóvel, olha, ótimo, vou mudar de modelo de telemóvel porque agora tem... Mas se eu não tirar partido daquilo não me serve de grande coisa, não é? E com este volume todo de informação que vai existindo, o que me parece que é importante é que os gestores precisam de tomar decisões, tomar eles decisões, e há decisões de coisas que são tão básicas que podemos pôr os sistemas a tomar a decisão. Sempre que acontecer uma coisa, a resposta é aquela, ele pode fazer automaticamente. Agora, obviamente, eu tenho que ter a certeza que a informação é fiável, não é? E também, desculpa que vos diga uma coisa, no âmbito deste problema que está identificado para as PMEs e a aposta que as PMEs têm que fazer, não é só ao nível de Portugal, a própria União Europeia está a apostar, aliás, que é o tecido empresarial dominante, é o tipo de empresas dominante em toda a União Europeia, não é? Está a apostar em utilizar-se a inteligência artificial e não só a inteligência artificial. A inteligência artificial e tudo aquilo que a inteligência artificial precisa, nomeadamente a integração de dados, a qualidade dos dados, a qualificação das pessoas, para tornar as empresas mais competitivas e, obviamente, para os gestores, depois poderem fazer melhor os gestores a vários níveis que existem nas empresas. Se forem muito pequeninas, há umas, pode haver, depende portanto, da dimensão da empresa. Isso é que eu acho que é fundamental todos. E fazerem o caminho. Não é? E há aqui uma outra questão, que é estas ferramentas, eu penso que mesmo com o investimento que se tem que fazer, é muito mais, com a maneira como a cloud se desenvolveu e com o desenvolvimento que houve, também estes produtos ficaram mais acessíveis, quer do ponto de vista da utilização, quer também do ponto de vista financeiro, porque temos aqui investimentos que o payback é em 1-2 anos. Onde é que isto há 10 anos era assim? Não era. A tecnologia era muito mais cara. Eu acho que está a haver uma democratização, portanto, está a ser mais barato aceder a isso. Agora, também é preciso as pessoas estarem sensibilizadas e irem ter com alguém que as ajude a implementar. Não tem que ter uma grande equipa na empresa para fazer isto. Se há alguém que a nível de consultoria, etc. e tal, pode fazer, eu acho que isso é fundamental. Muito bem. Então, obrigadíssimo. Eu penso que deve ter sido esclarecedor. Não temos aqui outras questões. Penso que também já derrapámos aqui um bocadinho no tempo.
Eu também vou só fechar, se me permitem. Penso que teríamos aqui tema e teremos seguramente, provavelmente até para fazer aqui uma sessão diferenciada sobre isto e se calhar presencial, que tem sempre outro tipo de interações. Resta-me agradecer novamente a vossa ótima colaboração. Acho que temos um entendimento muito importante, só uma notinha final de que tudo o que falámos agora mesmo nesta breve troca de ideias é muito significativa. Realmente nós temos estado empenhados em fazer este percurso com as empresas mais pequenas, mas eu penso que há alguma tendência para haver alguma adesão tecnológica e depois não retirar tanto partido quanto era possível, isso preocupa um pouco. O contrário também às vezes acontece, que é as empresas não darem o valor ainda que isto pode ter, porque faltam algumas competências internas ou porque não sabem bem ainda do que estamos a falar. E, portanto, é a nossa missão também divulgar, pôr à disposição, esclarecer, fazer estas sessões e outras. E, portanto, agradeço novamente a vossa presença. Obrigado a todos, obrigado também a quem esteve a assistir connosco e desejo um bom resto de dia a todos. Muito obrigado e boa tarde. Obrigado a todos. Obrigado.